bem-vindos aí ao vídeo 14 ou 14, como preferirem. Nesse vídeo eu vou assim arranhar na superfície, né? Vou falar um pouquinho mais assim para despertar o interesse de vocês em estudar, em ir atrás de praticar mais essa área, né, da pintura, que é a luz, tá? Então a gente vai falar sobre luz, como a luz influencia no nosso trabalho. E a primeira coisa que eu posso dizer é que luz é tudo, né? A gente não enxerga se a gente não tiver luz, né? O que nossos olhos veem na vida, né, na vida real, é luz sendo rebatida, né? A luz vem de alguma fonte, né, seja do sol, da lâmpada ou de algum lugar, a luz vem, acerta o objeto. Essa luz que acerta o objeto é rebatida por ele, né? Independente dele ser um objeto tipo, que rebata a luz mesmo. Um sofá, por exemplo, ele rebate luz, qualquer coisa rebate luz. Essa luz rebatida é percebida pelos nossos olhos e aí a gente enxerga o objeto, né? Então, como a gente está querendo quando a gente faz uma pintura, né? Quando a gente está querendo simular algo da realidade, né? Mesmo que seja uma pintura fantástica, a gente está querendo dizer ali que aquilo é uma situação real, como se você estivesse vendo aquilo acontecer. Você tem que entender de luz, porque a gente não conseguiria enxergar nada se não tivesse a luz. Então, tudo que a gente pinta, né, tudo que a gente tem que pintar na nossa arte, tem que estar de acordo com a luz que está influenciando aquele momento, né? Muitas pessoas falam para mim assim, putz, Forne, né? Eu já vi em comentários, já vi no Facebook. Eu faço meus desenhos e aí na hora que eu quero pintar, que eu quero jogar cor, sempre fica feio ou fica estranho. O que eu estou fazendo errado, não sei o quê. E as pessoas normalmente tendem também a elogiar muito a cor das coisas, né? Que legal, essa cor ficou boa, tal. Sendo que a gente acaba, né, quando a gente está mais iniciando, ignorando o fato de que existe por ali uma luz toda influenciando, que existe uma coerência da luz, né? Quanto mais real a gente conseguir simular essa luz, mais real, mais a gente vai acreditar na pintura que você está fazendo. Então, esse é o assunto que eu vou aqui, de novo, começar a apresentar para vocês. Eu não vou falar tudo que dá para falar de luz, né? Eu mesmo não sei tudo que dá, né? Você gasta uma vida estudando isso. Mas eu gostaria só de levantar essa bandeira e para vocês correrem atrás, né? Para vocês saírem estudando por conta própria. Porque esse conceito aqui, se você conseguir treinar bastante, ir atrás disso daqui, vocês vão conseguir já melhorar muito na sua pintura, nos seus volumes, né? E é isso para isso que serve a luz, né? Para a gente conseguir enxergar as coisas como elas são, poético, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui está uma esfera, tá? Essa esfera foi toda feita em Photoshop. Eu posso até mostrar para vocês, eu tenho layers aqui, mostrando todos os passos. Não se preocupem, eu vou fazer uma dessas com vocês também, para mostrar mais ou menos o que foi que eu fiz. Inclusive, eu até esqueci uma parte importante aqui, que eu costumo chamar de specular, né? Que é mais ou menos como se fosse o brilho. Então, dependendo do material, ele não tem muito disso, mas normalmente é uma coisa bastante importante. Deixa eu jogar aqui. Então deixa eu jogar um pouco de brilho aqui. Então, essa é uma esfera que eu pintei inteiramente no Photoshop para expor isso, porque eu não quero que vocês fiquem se prendendo à forma ou sei lá, a qualquer outra coisa, né? É importante que agora a gente foque 100% no que eu estou falando aqui, só sobre a luz. Então é uma geometria fácil, ela tem volumes o suficiente para a gente explicar o que eu tenho que explicar. E aí é aqui que eu acho que eu vou explicar os conceitos. Então vamos lá. Quando você pegou ali o seu desenho, você está querendo né, dar volume para ele, transformar ele numa ilustração mesmo, uma das primeiras coisas que você tem que pensar é que luz que está influenciando sobre ele, né? Que luz que está caindo sobre ele. Vou pegar aqui umas situações e vou mostrar para vocês, só para falar um pouco da iluminação, né? Só um segundo. Então vamos lá, por exemplo, você está aqui, você pintou, vamos supor que isso aqui é uma foto, né? Mas vamos supor que você fez o sketch dessa cena, tá?
aqui é um concept art seu, você botou ali, cara, eu tô fazendo um filme, você tá trabalhando um Big Hero 6, né? Então aqui é San Fran, Tóquio, óbvio que tá sem essas partes do Tóquio aqui, mas aí você tá falando, cara, eu quero mostrar essa cena pro meu diretor, quero falar pra ele, olha, eu tô imaginando aqui uma cena bem família, mostrando como é bonito a cena do pessoal fazendo esporte, mais a beleza visual da Golden Gate Bridge e tudo mais. Qual que é a primeira coisa que você tem que pensar aqui? Cara, de onde está vindo minha luz, né? Qual que é a melhor maneira de eu expressar esse meu desenho, ou né, nesse caso essa foto? Que luz que vai me ajudar nisso, tá? Obviamente que no caso do fotógrafo, ele teve que aceitar o que o mundo deu para ele, né? Então ele tem ali, ele chegou nesse horário aqui, sei lá, um pouco depois da 1, um pouco mais cedo na verdade, né? Porque a sombra não está muito corrida ali da ponte. Então ele chegou lá, tirou essa foto, a gente tem todas as possibilidades do mundo, né? A gente pode pegar essa foto aqui, a gente pode transformar a luz na luz do meio-dia, a gente pode fazer um fim de tarde, né, com as sombras bem corridas, a gente pode fazer um dia nublado com as sombras bem difusas, a gente pode fazer um meteoro caindo e a luz saindo desse meteoro, a gente pode fazer um incêndio no meio do pessoal aqui, e aí a luz está saindo desse ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é, cara, de onde está vindo essa luz? Né? Porque, como eu já mostrei em outros vídeos, a primeira coisa que a gente pinta são os valores, né? Mas para pintar os valores, onde é sombra, onde é luz, a gente precisa saber de onde vem essa luz, né? Nesse caso aqui, a luz do sol, né? Ela está vindo ali da esquerda, então você consegue ver direitinho onde ela está batendo nas pessoas e está gerando uma sombra dura, né? Uma sombra com os cantos duros, não é um canto difuso. Agora, nessa outra situação aqui, ó, já muda bastante. Eu até adorei esse travesseiro aqui, muito bom, né? Dá vontade de dormir também. Aqui já é uma sombra mais difusa, né? É uma luz mais difusa. O que acontece? Pode ser a luz do sol, né? Primeiro que parece que ela não está batendo diretamente na janela da menina ali. E tem uma outra fonte de luz que é essa almofada delícia aí, que é uma lâmpada, né? Que parece que realmente tem uma luz ali dentro. E aí você vê que nenhum dos dois a luz está direta, né? A lâmpada está passando pela superfície dessa almofada, que deve ser um tecido relativamente grosso, e aí ela está saindo difusa, ou seja, ela está saindo, os raios estão espalhando mais do que está vindo direto do sol, né? Então você vê que nenhuma das sombras que tem nessa imagem são sombras duras, né? Ela não está fazendo aquele contorno marcado em nenhum lugar. Nem nas dobras das roupas de cama, nem nela mesmo, nem assim o cabelo, o coque dela não está fazendo sombra dura na cabeça, a cabeça dela não está fazendo as sombras duras nos ombros, então não tem sombra dura aqui por causa da luz. A luz é uma luz difusa, né? É uma luz que está se espalhando para todos os lados, né? Um outro jeito que você vê isso aí, por exemplo, em dias nublados. Você vê isso também quando tem aquelas luzes de japonesas, aquelas lanternas japonesas, sabe? É o mesmo efeito que dá essa almofada aqui. Então esse é um outro tipo de luz, né? Tem um outro tipo de luz que muita gente gosta de usar, assim, que é o backlight, né? E é estranho falar outro tipo de luz, né? Porque é a mesma luz, né? É uma direção, na verdade, que está mudando, né? Aqui o sol está vindo de trás da ilustração, né, nesse caso da foto, e ela está apresentando esse cervo, esse alce, não vai saber, dessa maneira, né? De novo, imagina que a gente fez um traço, né? E aí a gente poderia apresentar isso de qualquer outra maneira, né? A gente poderia pegar e fazer a sombra, a luz vindo de cima, ao sol do meio-dia. A gente poderia fazer uma aula difusa que está vindo de um dia nublado. Mas aqui, nesse caso, é um contra, né? É uma backlight. E é uma outra maneira de apresentar, tá? Existem vários tipos, né? Várias formas de existem várias luzes que você pode criar. Eu vou criar algumas aqui. Mas o principal motivo que eu quero que eu estou fazendo esse vídeo é para vocês terem isso sempre em mente quando forem ilustrar, sabe? Tenta entender lá no seu personagem, no seu cenário, se a luz está vindo, qual a direção da luz, né? E como representar isso. Então eu vou fazer alguns exemplos aqui, usando essa esfera como exemplo.
E aí, vou tentar aplicar isso num exemplo um pouco mais complexo, tá? Para mostrar que é a mesma coisa, tá? Não é porque é uma esfera que a técnica difere, não. Na verdade, eu mesmo nunca tinha testado fazer uma esfera dessa maneira, assim. Já fiz algumas vezes, mas a primeira vez que eu fiz, eu não testei assim, não, existe a técnica para pintar esfera. Não, é técnica para você traduzir a luz, né? Para você mostrar como que a luz está funcionando no seu objeto. Então, nesse caso, como é que, né, batendo o olho aqui, o que a gente já descobre? A gente descobre que tem uma luz, tá? Vou dizer que é a luz do sol, porque a sombra aqui ela tá um pouquinho difusa nas bordas, mas é uma sombra dura, né? É uma sombra marcada. Você até entende a forma que está por ali. Então vamos supor que a luz está vindo, só para a gente entender de uma maneira meio 3D, vou criar como se fosse um spotlight, tá? Deixa eu só mudar isso aqui. Então imagina que um spotlight a luz está vindo de um estúdio, vamos ver, mas podia ser muito bem a luz do sol, tá? Podia ser a luz do sol. E essa luz está vindo para cá, ó. Então ela está vindo. O ponto de maior incidência de luz, né, aqui, né, incidência de luz, onde tem o specular também, que eu já vou falar o que é o brilhinho aqui que eu fiz aquela hora. E aí ela gera toda essa sombra dessa seguinte maneira, né? Eu não sei muito bem o termo em português, porque quando eu estudei isso, eu estudei com professores, foram vídeos de americanos e tudo mais, mas o pessoal chama de términos, né? Que o términos é mais ou menos onde você tem a transição mais marcada da luz para a sombra, tá? Então imagina que você tem uma esfera, tá? A esfera tá ótima aqui, pronto. Se tem uma luz 100% batendo de cima aqui, vai chegar um ponto aqui, ó, que é mais ou menos aqui, que a luz, né? Imagina, a luz está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Aqui ela não está mais acertando, então aqui vai começar a virar sombra, né? Toda essa parte aqui embaixo vai virar sombra e você vai ter um lado marcado aqui, né? Que tem mais ou menos marcado aqui na minha esfera também. Isso é o términos, tá? Ou imagina que em português deve ser parecido, deve ser término também, não sei. Mas é onde você tem essa sombra mais marcada, tá? Você pode ter isso, você tem isso em qualquer outra superfície, né, geométrica, ou não perfeitamente geométrica. O rosto tem um términos. Qualquer coisa que a luz está incidindo tem um términos, dependendo do volume e do relevo do objeto. Então, como é que eu criei isso aqui, né? Como é que você começa a interpretar a luz? Vou fazer desde o começo para vocês entenderem. Só quero manter minha luz aqui, porque eu estou mantendo ela aqui, mas isso tem que ficar muito mais na cabeça da gente do que né, necessariamente ilustrado. Mas vamos, para facilitar a explicação e até para começar a aplicar, vocês podem, vamos deixar ela aqui, né? Se vocês quiserem nos primeiros exercícios também, coloca ali, desenha a luz, para você nunca esquecer de onde essa luz está vindo, tá bom? Então vou apagar tudo que tinha aqui e vou começar do zero. Vou até usar a mesma esfera. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar, eu não estou trabalhando com cores, tá? Eu estou usando escalas de cinza porque eu não quero que as cores confundam, tirem o foco da luz, tá? Então, vou selecionar um cinza mais escuro, né? Eu prendi meu layer aqui usando o Alt em cima da esfera, ou seja, ele não vai sair da esfera, então é por isso que eu posso passar o mouse, eu posso pintar fora da esfera, mas vai ficar trancado dentro da esfera. E vou pegar um soft smooth, um brush smooth, né? Tá vendo? Ele tá bem suavezinho. Assim, e vou usar esse daqui para começar a jogar informação de luz. Então ela tá vindo daqui. Eu imagino que o foco principal de luz vai ser, né, nessa direção aqui. Então eu vou começar a escurecer aonde ela não está chegando, né? Agora aqui estou usando um pouco da borracha. Opa. Eu estou usando a opacidade bem baixa, tá? Que é para ajudar a ter essas transições mais suaves. Tá? E óbvio, ela está sobre uma superfície aqui, tá?
como eu mostrei antes, como tem aqui a sombra que eu vou criar já já, a gente está considerando que existe essa parte cinza abaixo da bola é uma superfície, né? um plano, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que ela está ficando num nível bastante aceitável. Já estou conseguindo mostrar bem aonde que minha luz está chegando, né? Eu já consigo enxergar um volume nessa esfera. Está um pouco forte no geral as sombras. Pronto, tem uma suavizada. E agora eu tenho o meu objeto recebendo a luz, mas como é que esse objeto, a luz que está batendo nele, como é que incide no ambiente, né? Como é que esse plano, por exemplo, se a luz está batendo nesse objeto, não está chegando no plano, então temos que fazer uma sombra. Vou usar nesse caso aqui para facilitar a seleção de uma esfera, mais ou menos, só para dar avançar mais rápido aqui na explicação. E vou trabalhando aqui uma sombra que viria, obviamente, na direção mais ou menos da luz que eu estou criando, né? Então, vou botar ela aqui um pouquinho mais aqui. Porque, como eu falei, imagina que essa luz está pegando, essa parte da esfera aqui está exercendo uma certa sombra nessa parte aqui. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso, tá? Então, temos a sombra é uma sombra, como eu falei, como é mais ou menos uma luz do sol, é uma sombra dura, uma sombra marcada, e ela está na direção correta, que é a direção da luz. Que outras coisas tem, né? Isso daqui algumas pessoas sabem, mas tem outras coisas que influenciam no volume de um objeto que as pessoas acabam esquecendo, né? A primeira coisa foi aquela que eu mesmo esqueci de colocar logo no começo do vídeo, que é o specular, tá? A primeira coisa que eu vou falar, né? Não que tenha que seguir essa ordem necessariamente, mas então vou colocar o specular aqui, que é o brilho, tá? Algumas coisas, por exemplo, tem algumas borrachas, algumas coisas assim que eles não têm esse specular tão marcado, né? Tem a pele, por exemplo, ela é mais difusa, né? A não ser que você tenha uma pele mais oleosa, ou um ponto mais oleoso, você vai ter mais essa marcação, né? Quando está suado, por exemplo, que a pele está molhada, aí você enxerga mais o specular da coisa. Então, nesse caso aqui, vamos criar um specular mais ou menos na direção que está vindo a luz. Vamos colocar mais ou menos aqui, vamos seguir nossa luz imaginária. E aí tem outras coisas que influenciam. A primeira delas, que é muito importante, é a oclusão, né? Ou occlusion, né? A oclusão é assim, existe uma sombra gerada pela proximidade, né? Então, qualquer objeto que está muito próximo do outro, ele gera o fato de que os raios de luz começam a ser mais raros ali, em chegar ali, né? Porque os objetos estão diminuindo o espaço em que a luz vai rebatendo e tudo mais, você acaba criando uma sombra de oclusão. Essa sombra de oclusão, se você colocar a mão em cima da mesa, você vai ver, né, uma sombrinha que os seus dedos geram sobre a mesa, né? A não ser que a luz esteja diretamente nessa parte, mas existe sempre uma sombrinha ali que influencia. Então, para isso eu vou pegar e vou criar a sombrinha de oclusão que fica entre a esfera. Ela fica entre a esfera e o chão, né? Porque, obviamente, ela vai influenciar. Então, só para facilitar nosso trabalho, vou criar um layer entre os dois e vou adicionando essa sombra de oclusão. Tá um pouco forte demais. E essa sombrinha que está me incomodando ela aparecer. Eu vou jogar aqui. Então, vocês estão vendo que tem a sombra que a luz está gerando, tem a sombra tem a sombra de oclusão que a esfera está gerando aqui. E, de novo, eu estou tentando usar uma perspectiva aqui mais certinha, tá? Tem também uma perspectiva para as sombras ficarem mais realistas, né? Tem a oclusão que está acontecendo ali. Essa oclusão ela tem que acontecer na esfera também. Então, adicionar ali. Então é uma sombra de aproximação. Eu acabei fazendo até um pouquinho, ignorando um pouco o volume da bola. Então pronto.
Existe agora a sombra de oclusão, a sombra direta da luz, né? E a iluminação geral, né? A perda de luz normal que o objeto já ia receber só pelo volume dele. Então, temos aqui quase tudo que a gente precisa. Tem mais uma coisa que a gente normalmente não coloca, né, que a gente esquece bastante, mas que é muito importante, que é o rebatimento da luz. Então, o que está acontecendo aqui? Tem uma luz vindo diretamente do meu... daqui, né, da nossa luz do sol, ou do spotlight. Ela algumas estão batendo na esfera e saindo, mas tem uma outra que está vindo aqui, ó, e ela está batendo aqui no chão e está voltando para a bola, e depois a bola está vindo. Então, aqui não é 100% sombra, né? Por quê? Uma porque tem luzes vindo de outros lugares rebatendo aqui, e também porque tem essas, né? Tipo, como vem de outros lugares, vem daqui também, né? Tem esses raios de luz que batem aqui e rebatem aqui. Então existe também um pouco da luz de rebatimento, né? Sabe quando tem aqueles fotógrafos, né, que tem eles abrem um círculo, né, bem grande branco, né, que é um pano branco, e eles ficam refletindo a luz que vem do sol, por exemplo, muitas vezes é do sol, no rosto das pessoas, porque ele quer forçar um pouco essa luz de rebatimento, né? Então, vamos tentar colocar aqui também no desenho para ilustrar que seria essa luz de rebatimento. Eu vou fazer aquela meio forte, e aí com a borracha eu vou remover ela. Só porque eu acho que é um jeito mais fácil de lidar nesse caso. Então tá lá. Então a gente tem aqui, além de tudo, a gente tem uma luz de rebatimento, que é a luz do chão, né, dessa base, que está batendo e voltando na esfera. Tá? Essa é uma das situações de luz que eu criei. Tá? O que isso faz? Isso mostra, né? A gente pode mostrar, né? Vamos supor que isso aqui fosse um personagem. Aqui estão mostrando que o personagem está, sei lá, no dia, ele está andando num lugar que tem um sol forte. Né? Qualquer coisa que tivesse sobre uma luz do sol nessa direção, a gente teria que representar mais ou menos dessa maneira. Óbvio, tem sei lá, 1 milhão de coisas que influenciam. Se esse objeto tem reflexo, se esse objeto ele tem textura, né? Aqui é uma esfera lisa, né? Se a gente tivesse, por exemplo, vou até mostrar para vocês, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um pedaço de parede, tá? Vamos lá. E esse é um pedaço de parede em forma de bola, que é uma coisa já maluca de se imaginar, e tem um pouco do papel de parede descascando, tá? Vamos supor que é isso. É o melhor. Então vamos fingir que é uma pele, tá? É uma pele, uma bola de humana. Tá tudo ótimo. Então vamos imaginar que a pele está machucada, tá? Que tem um rasgo na pele, por exemplo, ou na parede, se vocês acharem menos grotesco. Então vamos fazer o rasgo aqui, tá? Vamos fazer um rasgo acontecendo. O que acontece, né? Como é que eu vou representar isso? Eu tenho que imaginar como é que eu enxergaria, né? Porque se eu estivesse olhando para isso na vida real, o que estaria acontecendo? Teria uma sombra batendo da luz na onde tem a rachadura, né? Então deixa eu criar aqui. Como eu estou fazendo esse vídeo real time, eu tenho um pouco mais de dificuldade em falar e fazer, mas vai dar para entender bem. Então, já tem uma certa uma sombrinha que vai gerar do quê? Da base do rasgo para o que a gente está enxergando, né? Tipo, o que acontece? A pele ali rasgou ou a parede está soltando, então subiu aqui, né? Um cantinho da tinta ou da pele subiu. Então, esse cantinho, ele vai estar, né? Vamos fazer Imagina que ele está virado um pouco mais para cima, né? Então ele tá recebendo a luz, em vez de estar aqui do lado que ele estava antes, ele está recebendo essa luz mais direta. Então ele está muito mais parecido com a iluminação que tem ali no specular, né? Que tem ali onde a luz está recebendo, tá mais direta. Por quê? Porque a luz está mais direta aqui, né? Então mesma coisa aqui embaixo. Vamos supor que
a gente tem um pedaço de tecido soltando aqui, né? Não manter na parede, porque senão eu teria que fazer uma pele, ia ser uma coisa meio nojenta, né? Então, vamos supor que tem um pedaço de tecido soltando ali e soltando aqui na frente. Olha como, né, com poucas coisas, né? Óbvio que eu não vou deixar isso aqui bem certinho, bem trabalhadinho, porque o foco não é esse, mas olha como a gente já começa a ter muito mais, você já começa a criar essa noção de volume que dá, então, por exemplo, agora a sombra, isso aqui já era uma sombra muito mais forte aqui do que tinha antes, certo? Então vamos jogar essa sombra aqui. Vamos jogar essa sombra aqui. Por quê? Porque essas coisas que estão aparecendo, elas estão recebendo luz direta, mas elas também estão soltando mais, né, mais sombra logo abaixo. Então, mesma coisa aqui, ó. Vamos jogar a sombra que essas partes levantadas aqui estão projetando, né? Soltando para o nível. Estou tentando achar a palavra. Então, está projetando sombras aqui, ó. Projetando sombra aqui, projetando sombra aqui. E aí, de novo, essa superfície que tem aqui, ela também está gerando, por exemplo, existe um occlusion de leve aqui, ó, que é de contato, né? Lembra que eu falei? Todo lugar onde tem contato, normalmente tem um occlusionzinho. E aí é o caso de você sair e começar a refinar mais. Então, por exemplo, você pode colocar uns espéculas, porque, né, tipo, dependendo do material que é isso aqui, ele tem um brilhinho a mais. Mas olha como a gente já fez o rasgo aparecer, né? E por quê? Porque a gente está brincando com luz, né? A gente, né, nós seres humanos, a gente enxerga a vida inteira, né? Assim, quem enxerga, né? Mas, então a gente já tem uma facilidade, nosso cérebro já entende, quando a gente bate o olho em alguma coisa, a gente já lê visualmente aquilo. Então se você simula isso de algum jeito, nem eu estou simulando aqui, nosso cérebro vai interpretar aquilo como real, né? Se você não fizer errado, né? Se você não simular a coisa de um jeito que não seja possível de acreditar, mas o cérebro já começa a entender, você já acha que aqui realmente existe um volume, né? Sendo que isso aqui é uma pintura, né? Nesse caso aqui é um layer, né? É uma coisa completamente falsa, ilusória, né? Você está simulando uma coisa real. E é isso que tem que ter em mente quando você está querendo ilustrar um desenho, né? Quando você está querendo pegar, eu peguei aqui o meu desenho e quero sair do traço. Você tem que imaginar a luz, né? Quais as sombras estão influindo nisso, a sombra, a direção e essas coisas que eu estou repetindo desde o começo. Então vamos criar mais uma situação de luz aqui, tá bom? Vamos lá, eu quero mostrar mais um exemplo antes de a gente colocar uma outra forma aqui. Então só quero usar a mesma esfera, o mesmo tamanho, para não gerar uma estranheza ou que uma coisa mudou. Então, vou colocar uma outra luz, vou fazer aqui uma luz, um backlight mais forte, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funcionaria nesse caso? Vamos imaginar que a luz está vindo aqui, né? Para fazer a ilustração. Imaginar que a luz está vindo aqui de trás. E existe para não ficar 100% escuro, né, a cena, inclusive eu deixo o escuro assim um pouco mais aqui, porque é uma luz que está mais forte a vir aqui de trás. Vai ter uma luz de rebatimento aqui, tá? Que é aquela luz que é um pouco mais difusa, igual no travesseiro daquela menina. Eu acho que eu fiz no fundo essa luz. Depois então vamos lá. A luz principal vai ser a backlight, então ela está vindo dali. Isso significa que a minha esfera ela vai ser... Não gosto disso. Esse preto 100% ele dá uma chapada na coisa. Então, a luz está vindo dali. De novo usando uma opacidade bem baixa no brush. Tentando colocar os volumes corretos para bater
na direção da luz que está ali. Eu estou colocando uma luz, um pouco de luz ambiente para conseguir dar um volume maior, mas é a hora que eu for colocar realmente a luz backlight ali. Então, agora eu estou usando essa luz aqui, né? Eu falei que ia ter uma luz de rebatimento mais fraca desse lado e um backlight forte dali. Então, vamos criar esse backlight. Que eu deixei mais claro ali onde a luz realmente está acertando, é como se o specular estivesse bem nessa parte aqui, e aqui, ó, mais uma vez, a gente tem que marcar bem aonde estaria chegando essa outra luz aqui. Vamos agora fazer a influência da luz no ambiente. Então nós teríamos, por exemplo, uma sombra. Vou fazer novamente de um jeito um pouco mais prático para acelerar nosso processo aqui. Mas a gente teria uma sombra mais ou menos dessa maneira. Deixa eu apagar agora aquela luz aqui, tá? Mas vamos, para ela não atrapalhar. Então a sombra estaria indo além do... Né, porque eu estou imaginando que ela é uma sombra bastante corrida, então ela estaria indo além aqui do cenário. E ela não é tão forte porque a gente tem aquela luz de rebatimento aqui também. Então deixa eu dar uma suavizada nela. Pisada. E aí vamos colocar o occlusion. Mais uma vez, né? Não estou querendo fazer super perfeitinho, porque a ideia é mais a gente ter em mente a importância da luz, de como trabalhar com a luz. Por algum motivo não está funcionando aqui. Agora foi. Aqui eu gosto de fazer uma tática que é o seguinte: eu acabo deixando a opacidade baixa e eu vou dando uns toques. Quanto mais próximo eu vou chegando da esfera, para fazer um occlusion um pouco mais fiel. Deixa eu baixar um pouco. Pronto. E aí o occlusion dentro da esfera, que um objeto gera no outro. O plano gera a bola gera no plano, assim como o plano gera na esfera. E nesse caso a gente não tem muita luz de rebatimento, porque, né, tirando o A, que a gente escolheu mesmo, porque a luz está vindo de trás, né? A gente poderia, nesse caso aqui, trabalhar bem mais o cenário e aí criar, por exemplo, a coisa que está mais dramática, para mostrar de onde a luz está vindo, né? Deixar a coisa mais... essa sombra aqui, a gente podia aplicar um blur. Vocês estão vendo como você consegue dramatizar é ótimo, você consegue dramatizar a sua cena só em trocar a luz, né? Olha como essa minha cena que eu acabei de criar e essa são... Opa, vou colocar tudo um layer só. Vamos tirar a pele cortada só pra gente... e o fundo eu troquei, né? Bem, isso que dá. Faz ao vivo, tá nisso. Então, olha como esse ambiente e esse são praticamente... Desligar a luzinha aqui. É a mesma situação, né? A esfera está no mesmo lugar, é o mesmo plano, só que só de você trocar a luz, você contou a história de maneira diferente, né? Olha como aqui tem muito mais dramaticidade do que tem aqui, por exemplo. Né? Você fala, meu Deus, o que é isso? Né? Onde está vendo isso aqui? Aqui é ok, que legal, uma esfera. Então,
sempre a gente trabalhar com a luz sendo algo presente na nossa cabeça, sabe assim? Tá sempre em mente, assim, nunca ser uma coisa passiva que você esquece dela, sabe? Se você tá ali pintando, jogando cor, você tem que sempre estar imaginando, mas a luz que tá batendo, ela é uma luz branca, uma luz com cor. Se for uma luz com cor, que tipo de cor, né, vai resultar de uma luz amarela batendo sobre uma superfície verde, por exemplo? Se você for uma luz branca, que tipo de luz é essa? Qual a sombra disso, né? É uma backlight? Não, é uma luz direta, sabe? Então, tenha sempre em mente a direção da luz, né? O relevo da onde a luz está atingindo, o tipo de sombras que ela vai gerar e né? Como que você quer que isso apareça na sua ilustração, né? Afinal, a coisa mais legal da ilustração é que você é o dono desse mundo, né? Assim, você é o mestre ali, né? A sua tela, o seu canvas, é o que você tem para trabalhar. Então vamos pegar aqui uma forma qualquer, tá? Vamos manter esse fundo aqui e vou criar uma forma maluca para mostrar que não é por causa da esfera, né? Então vamos fazer uma coisa qualquer com o meu laço azul aqui. Pronto. E vou pintar. O que é isso, você me pergunta? Eu respondo, eu não faço a menor ideia. Mas eu vou mostrar como só você se preocupando com a luz, né, e a direção disso, você consegue dar uma certa... Você acredita naquilo, né? A palavra me fugiu, mas você começa a acreditar um pouco mais que isso é real, que isso existe, porque você vai acabar jogando uma luz e a influência da luz de uma maneira real. Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou marcar um pouco da direção da minha luz. Vou usar uma luz um pouco mais direta. Isso aqui pra mim vai ser... eu já aprendi ali o... Opa, tá muito forte. Então essa minha luz vai estar chegando aqui meio direta. Aqui vai estar descendo aqui. Isso aqui vai ser tipo uma rampa, talvez. Aqui vai ser sombra. Aqui, por exemplo... Tá pegando esse objeto aqui. Opa, vamos Ctrl Z. Ela tá pegando diretamente nesse objeto aqui, ó. Como ele já tem um baita volume, sendo que eu não fiz quase nada nele. Esse daqui também, ele vai estar descendo aqui, ó. Ele vai estar vindo até aqui. E aqui. E aí, por exemplo, eu vou lá e vou começar a recortar. Então, eu quero que isso daqui pareça que é mais uma coisa que tem um certo volume. Então eu vou marcar esse volume, né? Olha como a gente está começando, né? O cérebro já começa a olhar para isso, já começa a enxergar uma forma acontecendo, né? Já começa a enxergar um volume sendo mais familiar para ele. Fala, bom, eu não sei exatamente o que é isso, e provavelmente eu vai terminar esse vídeo sem saber, mas o cérebro fala assim, mas eu estou entendendo exatamente que tipo de luz está batendo nele. Então, aqui eu quero que a luz bata diretamente, mas aqui embaixo não. Então, vou pegar outro brush aqui. Inclusive meus brushes estão lá no Facebook, tá? Tem um link até na direita ali onde tem as informações da página. Não são brushes muito especiais, não tem nada demais, mas se você quer tê-los, à vontade, é só baixar lá. Não fui eu que fiz a boa parte deles, mas são bons brushes. Fizeram melhor do que eu faria. Então, criando aqui uma estrutura
bem bizarra mesmo. Vou colocar aqui a luz aqui está batendo mais direto. Essa parte aqui. Fazer aqui a sombra na direção correta. Aqui, por exemplo, é mais sombreado. Isso aqui tudo está gerando uma sombra maior aqui para esse lugar também. E aqui, na verdade, tem mais luz batendo. Só para dar uma quebrada aqui na sombra. Isso daqui pode ser um tipo de um pilar que segura essa estrutura. E aí a gente tem que trabalhar ele como se fosse mesmo um cilindro, né? Então a parte onde a luz bate mais direta, ela é mais clara, e aí ela vai o términos dele aqui, né? E aí ele também vai gerar uma sombra maior para cá. Aí aquele outro que tinha aqui, que eu acabei atropelando ali para facilitar o nosso trabalho. Vamos fazer uma seleção também para facilitar a coisa, se bem que ele está todo torto, não vai ser uma seleção muito boa, mas eu acho que vai ser o suficiente para o exemplo funcionar, né? Na verdade aqui eu preciso tirar essa daqui. Vou fazer um Make Selection, Subtract. Pronto. Agora vamos lá. Então, aquele mesmo esqueminha da gente jogar aonde a luz está batendo. E aí agora a gente começa a jogar onde ela não está tanto, né? Tudo tem o términos dela, né? Nesse caso aqui ele é do lado de lá. E do lado de cá é o volume do cilindro que deixa ele um pouquinho menos aparente. Vamos jogar um pouquinho mais do brilho aqui na região central. Um pouco mais da sombra. Fazendo parte aqui desse outro canto. E, obviamente, a sombra projetada, que isso aqui teria vamos fazer um contraste maior aqui para ficar legal. Inclusive aqui eu acho que a gente pode reduzir um pouco desse estouro do branco aqui, porque a gente não tem muito isso no nosso. De novo, não é lá a coisa mais incrível que eu podia ter criado, mas eu queria muito mostrar que não existe uma técnica para a forma do que você está criando, né? Assim, não é porque eu usei uma bola que é mais fácil. Na verdade, você tem que sempre imaginar, aplicar tudo que eu estava usando na esfera, você aplicar no demais, entendeu? No restante, porque tudo segue a mesma regra, né? A influência da luz é uma coisa física, um acontecimento comum para qualquer coisa que a superfície, a luz atinge. Obviamente, cada superfície vai reagir diferente com luz, né? Como eu comentei. Tem coisas que absorvem luz, tem coisas que refletem luz, tem coisas que
É isso que dá a noção de materiais diferentes, né? E aí, isso você vai ter que estudar dependendo de cada um das coisas que você está querendo, né, desenhar. Você está fazendo um personagem com armadura de metal, então você tem que saber que ele reflete luz. Então talvez ele tenha um reflexo do visor dele na pele dele, né? A luz vai rebater, o visor dele vai rebater um pouco de luz no rosto dele, e esse tipo de coisa. Então, criei aqui uma estrutura totalmente tosca, mas baseada naquilo que a gente conversou. Óbvio que eu teria que criar, por exemplo, uma sombra, tá? Vou até fazer uma coisa bem tosca aqui, só para não dizer que eu não fiz. Mas eu deveria fazer com mais cuidado do que isso. Essa tática aqui nem sempre funciona muito bem. Mas, ok. Tá vendo como eu peguei um objeto totalmente bizarro, né? Parece que as esculturas modernas que eu nunca entendo muito bem. E apliquei a teoria da cor lá e eu dei o volume necessário pra gente acreditar na coisa, né? Olha como... Ele era isso aqui, ó. Ele não tinha, né? Ele era isso. Era um rabisco. E aí só de você aplicar a direção da luz, a sombra que ela emite e tudo mais, que aliás está bem errado aqui em cima. Talvez teria que ser uma coisa mais... Mas assim, porque isso daqui está gerando um volume mais. De novo, essa é uma das químicas que você tem que fazer quando você está ilustrando, né? Pensa na sua luz, pensa no objeto que você está querendo ilustrar, qual que é o formato dele, né? Qual que é o material dele, e faz essa incidência dessa luz e as sombras que ela causa, né? Quais as projeções dessas sombras, se é uma sombra difusa, se ela é marcada, se tem luz de rebatimento, se não tem, se tem um backlight, se não tem. Toma as decisões antes de você sair pintando, sabe? Você tem que saber que tipo de imagem você quer apresentar, né? Se você quer apresentar uma imagem dramática como essa esfera aqui, ou se você quer apresentar uma imagem com mais leitura como essa esfera aqui. Então, antes de sair ilustrando, pensando na cor e tudo mais, qual que é a luz, né, que está influenciando o seu desenho? Como é que você quer mostrar esse relevo? Tá bom? Eu acho que eu fui um pouco mais confuso nesse vídeo do que eu fui nos demais, mas é porque é um assunto muito denso. E aí eu fico aqui ilustrando e as coisas ficam passando na minha cabeça. Então, se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vou tentar responder e ser menos confuso do que foi no vídeo. E é isso.